sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje, o tema da nossa aula é sobre o estabelecimento do sistema de fusos horários. A gente vai compreender o que é esse sistema, por que ele foi criado, qual que seria a finalidade dele. Então vamos lá, acompanhem comigo. O que são fusos horários, Fusos horários é uma faixa longitudinal delimitada por 2 meridianos, dentro da qual todas as localidades inseridas possuem o mesmo horário. A Terra se divide em 24 fusos horários e cada um deles corresponde a um intervalo de 15 graus. Para chegar a esses valores, levou-se em conta o movimento de rotação do planeta, Agora, lá mais na frente, a gente vai compreender, o que tem a ver, qual seria a relação dos fusos horários com o sistema de rotação, por que ele é dividido em 15 fusos, Acompanhe aí para não perder essa explicação. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, Antes do surgimento dos fusos horários, teria que ter uma outra forma aí de calcular as horas, Por isso que cada país ou território adotava o seu método próprio de determinar as horas e também a passagem do tempo. A maior parte deles utilizava o mesmo referencial, que era o Sol. Como vocês podem observar aí na imagem, tem a imagem do Sol, porque ele era utilizado para demarcar aí as horas e também a passagem do tempo. No entanto, alguns fatores demonstraram necessidade de se adotar um sistema padrão, que pudesse facilitar estes e outros aspectos do cotidiano. Por exemplo, o avanço aí das comunicações, o crescimento das viagens de longa distância, a intensificação do comércio internacional. Então, se viu a necessidade de um sistema diferente, que pudesse regulamentar as horas, em todos os lugares do mundo, devido a esses avanços, Como que eu faria aí para viajar daqui do Brasil ali para o Japão, por exemplo? Como é que eu faria para saber que horas eu chegaria lá, ou se fosse de lá para cá, que horas que eu ia chegar aqui, Então, por isso que viu-se a necessidade, de estabelecer um sistema diferente. Ao final do século XIX, no ano de 1884, representantes aí de 25 países se reuniram na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, e estabeleceram o meridiano de Greenwich como marco zero para a contagem das longitudes. O meridiano de 0 graus passou a indicar também o centro do fuso horário referencial para a contagem das horas, que ficou conhecido como horário de Greenwich, representado pela sigla GMT, que é uma sigla em inglês. A leste e a oeste do meridiano de Greenwich foram definidos 12 fusos horários, totalizando 24 intervalos longitudinais de 15 graus cada. A adoção desse novo sistema de contagem das horas ocorreu de forma gradual pelos países e hoje é empregado em todo o mundo, Ou seja, não foi de repente, que todos os países simplesmente chegaram a adotar, Foi gradualmente, um país e outro foi adotando esse sistema e hoje aí ele é adotado pelo mundo todo. É importante pontuar ainda que as linhas imaginárias, no caso os meridianos, de que a gente está falando, elas não levam em consideração limites territoriais, para definir aí essas horas, das áreas que atravessam. Em função disso, separa esses horários em hora legal. A hora legal ela é a demarcação dos fusos horários, levando em conta os limites teóricos estabelecidos pelos meridianos, que é representado aí em linha reta. E também tem a hora oficial, que é a demarcação dos fusos horários, levando em conta as fronteiras estabelecidas pelos países e territórios, que é utilizada aí na prática. Observe aí na imagem, vocês podem ver, que tem 24 fusos, são 12 fusos, bem ali no rodapézinho do mapa, vocês vão ver ali, são 12 fusos a leste, 12 fusos a oeste, Os horários, eles são fracionados. Qual a finalidade dos fusos horários, então? Eles vieram, com o intuito, ele veio com o intuito de padronizar a contagem das horas no mundo,
tendo como referência, né, o meridiano de Greenwich, aquele bem ali no meio, né, escrito em azul claro, que divide aí o nosso planeta em hemisfério leste, hemisfério oeste ou hemisfério oriental e ocidental. Tá? O planeta foi dividido então em 24 zonas e cada zona dessa, né, possui 15 graus de longitude cada. Agora a gente vai entender aí qual é a relação do sistema de fusos horários, né, com o movimento de rotação. Se vocês forem procurar nas aulas anteriores, a gente tem aí a explicação do que seria o movimento de rotação e translação, as consequências de cada um, tá? E o movimento de rotação, ele também está associado, né, aos fusos horários. Agora a gente vai compreender o porquê. O movimento de rotação, né, relembrando aí para vocês, é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Né? Observe na imagem, a setinha em vermelho é a Terra fazendo o movimento de rotação, tá? E ao mesmo tempo que ela faz esse movimento de rotação, né, acompanha aí nessa setinha amarela, indicando ela fazendo o movimento de translação. O de rotação, que é o que está associado aos fusos horários, é o movimento que ela faz aí em torno dela mesma, né? E o de translação é o que ela faz em torno do Sol. Mas voltando, vamos falar do de rotação, tá? É o movimento que ela realiza em torno do seu próprio eixo. O eixo da Terra é uma linha imaginária que atravessa o centro da Terra, indo de um polo a outro, polo norte e polo sul, tá? Esse deslocamento provoca alternância entre os períodos de insolação nas regiões do planeta. A rotação terrestre ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste, característica essa que explica o nascer do Sol a leste e o poente a oeste. A principal consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. Lembrem-se disso, viu? Isso é possível devido à diferença de iluminação nas áreas do planeta ao longo do movimento. A parte do planeta que recebe maior incidência solar está no período diurno, enquanto a parte oposta encontra-se na escuridão, estando, portanto, no período noturno. Olhem aí a imagem. Vocês estão vendo que o planeta Terra, ele está recebendo, parte do planeta está recebendo ali os raios solares, então a gente vê que ali está de dia, né? E a outra parte que não está recebendo é noite. Aqui, por exemplo, no Brasil, né, estamos de dia. E se a gente for considerar aí do outro lado, né, por exemplo, ali o Japão estará de noite. Relação dos movimentos de rotação com os fusos horários, né? Os fusos existem em razão da forma esférica da Terra e pelo movimento de rotação que a mesma realiza, além, é claro, do interesse do homem. O movimento de rotação corresponde ao giro que a Terra executa em torno de si mesma. E para concluir esse movimento são necessárias 24 horas. O giro completo que o planeta executa possui 360. Observem bem, prestem bem atenção nisso daqui para vocês entenderem por que temos 24 fusos horários e por que cada fuso, né, teria aí 15 graus. Fiquem atentos. Dessa forma, para a elaboração dos fusos horários, os 360 graus que vem de onde? Vem aí, né, do giro completo que o planeta executa, né? Então, esses 360 graus do movimento de rotação foram divididos pelas 24 horas gastas para a execução completa do mesmo. Esse cálculo resultou de 15 graus, que corresponde a 1 hora. Então, vamos recapitular. A Terra, né, faz um movimento aí, né, de 360 graus. Para completar essa volta inteira, dura quanto tempo? 24 horas. Então, o que se fez, né? Divide esses 360 pelas 24 horas que ela gasta para fazer esse movimento de rotação, né? Então, a gente tem o quê? 15 graus. E é por isso aí que cada fuso horário corresponde a 15 graus, tá? Esse cálculo, ele foi bem trabalhado, não veio do nada. Aqui a gente tem uma imagem para vocês poderem observar os fusos horários do Brasil, tá? São 4 fusos horários, lembrando ali que o Acre, né,
da qual fazemos parte, ele estaria ali no fuso horário número 5. Fuso horário, no quarto fuso horário, perdão, que significa, né, que estaria aí 5 horas de diferença do meridiano de Greenwich. Lembrando que o meridiano é a referência, tá? Aqui a gente tem a explicação, né, dos fusos horários. O território, o Brasil inteiro, ele é oficialmente dividido em 4 fusos. A gente tem o primeiro, né, que tem 2 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, né? O segundo horário estaria ali 3 horas de atraso do meridiano. E o terceiro fuso, 4 horas de atraso. E o que eu tinha falado para vocês anteriormente, né, o quarto fuso, que é do qual fazemos parte, né, estaria aí 5 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich. No ano de 2008, né, teve aí um decreto, uma legislação, né, que fez com que o Acre e o oeste ali do Amazonas fizessem parte ou fossem integrados ao fuso horário de 4 horas atrasados do meridiano, né? Só que aí, depois, houve novamente uma votação e a maioria das pessoas, né, não sei se vocês podem perguntar para os pais de vocês se eles lembram disso, mas teve uma votação para a gente poder voltar ao nosso horário antigo, porque todo mundo já estava acostumado a ter aí as 5 horas atrasadas. E aí mudou, ficamos com 4 horas aí de atraso, mas muitas pessoas, a população não se adaptou bem, não gostou muito disso, e houve novamente uma votação para a gente voltasse aí, né, para que a gente voltasse a ter o horário que tínhamos antes. Aqui a gente tem a imagem para vocês observarem, né, que primeiro, né, os 4 fusos divididos aí a gente ficou dentro do terceiro fuso, né, e depois a gente voltou novamente aí para o quarto fuso. Agora a gente vai para o nosso exercitando, né, para saber se vocês conseguiram compreender, se assimilaram bem a nossa aula de hoje. Então vamos lá para a nossa primeira questão. O fuso horário é um sistema político adotado amplamente que define os horários civis do país, né, dos países. O sistema de fusos horários está corretamente dividido em... Não tem como errar essa. Alternativa A, 12 fusos de 24 graus. Alternativa B, 24 fusos de 15 graus. Alternativa C, 24 fusos de 24 graus. Ou alternativa D, 30 fusos de 24 graus. Vamos ver se você vai acertar essa. Se você respondeu que a alternativa correta era a B, 24 fusos de 15 graus, você está correto. Lembra que a gente explicou lá do movimento, que é 360 graus completos, divide por 24 horas, que é o tempo que o planeta demora para fazer, né, esse movimento. E aí deu o quê? O resultado de 15 graus. Então, a resposta correta é que temos 24 fusos, cada fuso corresponde a 15 graus. A explicação para vocês, ó, a divisão de fusos horários leva em consideração a dimensão esférica planetária de 360 graus e a duração aproximada do movimento de rotação de 24 horas, como eu já havia falado. Portanto, o sistema de fusos horários do mundo compreende uma divisão em 24 fusos de 15 graus cada um, ok? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender, que tenham gostado. E não se esqueçam que para assistir, né, mais aulas como esta, vocês podem estar acessando aí a nossa plataforma Eduque, tá? E aí até a nossa próxima aula.